Educação. Você sabia que dos 28 milhões de crianças de 7 a 14 anos, apenas 3 milhões terminam o primeiro grau? Entretanto, o fato de interromper os estudos não lhes tira o peso de serem formadores da nação. Deles depende o exercício da cidadania, a unidade política, a integração da língua, a produção da riqueza, a segurança e a prosperidade do país. É possível reverter esse quadro? No meu governo asseguro que sim. Os estados e municípios serão obrigados a destinar 1/4 de suas receitas para o ensino fundamental. A União exercerá o controle e a fiscalização dos recursos para que não sejam desviados para a corrupção. Os professores terão preparação adequada e salários dignos compatíveis com sua nobre missão. O esporte e oficinas especializadas estarão presentes nas escolas de primeiro grau, preparando o jovem para o futuro. Aos alunos mais carentes serão dados o uniforme, o material escolar, além da alimentação e assistência médica, que serão direito de todos. Isso não é tudo, mas será o suficiente para mudar o Brasil. No programa de hoje, a campanha contra a fome. Está no ar, Brasil Real. Que país é este? É o 10º país mais rico do mundo e tem 100 milhões de pobres. 30 milhões passam fome, enquanto poucos concentram toda a riqueza. Este país é o Brasil da injustiça, governado pelos aliados de Fernando Henrique. Brasil de verdade. Estas fotos foram feitas sexta-feira passada, 12 de agosto, num armazém do Porto de Recife. O que você está vendo são 800 toneladas de trigo apodrecido, infestado de insetos e ratos. No mesmo armazém, centenas de sacas de feijão que também não servem para consumo humano. Fazem parte dos alimentos enviados pelo governo ao Nordeste para a campanha contra a fome. Já saíram estragados dos armazéns do governo. Comida para os porcos. O pessoal da campanha contra a fome já não sabe o que fazer. Essas 800 toneladas de trigo e mais 300 toneladas que estão estocadas no Ceará vão virar comida para porcos. A força da solidariedade. Só o povo assumiu de verdade a campanha contra a fome. Desde o ano passado, essa campanha generosa vem tomando conta do país. Jovens, crianças, trabalhadores, milhões de pessoas se uniram. Desde então, muitas toneladas de alimentos têm sido doadas. Eu estou convencido que, a partir dessa campanha de solidariedade, é preciso o governo agora agir. É preciso que o governo compreenda de uma vez por todas de que acabar com a fome não é apenas a campanha de solidariedade. É preciso fazer reforma agrária, é preciso ter política agrícola, é preciso investir na geração de emprego, porque é isso que vai acabar com a fome no Brasil. Como nasceu a campanha contra a fome? Estas fotos de 1993 mostram Lula entregando ao presidente Itamar Franco o projeto da campanha contra a fome. Foi Lula que indicou Herbert de Souza, o Betinho e o bispo Dom Mauro Morelli para coordenar a campanha. O governo não fez nada. Exatamente no ano em que a sociedade assumiu a solidariedade contra a fome, os homens da área econômica do governo diminuíram o dinheiro para a agricultura, aumentou o desemprego no Brasil e nada foi feito da parte da área econômica para entrar na campanha de solidariedade que comoveu a sociedade brasileira. O governo do qual Fernando Henrique era ministro da Fazenda mandou comida estragada para os pobres. Agora responda. Você acha que se Lula estivesse no governo, ele ia deixar um absurdo desses acontecer? O Lula tem uma bancada no Congresso Nacional que não teve um nome envolvido na CPI do Collor, um nome envolvido na CPI do orçamento, um nome na lista do jogo do bicho. Tem uma bancada que tem ética na política. Agora, você já viu onde é que está a tropa de choque do Collor? Todos aqueles que frequentavam a casa da Dinda estão no palanque do Fernando Henrique Cardoso. Vocês acham que é com essa gente que o Brasil vai mudar? Que vai acabar com a corrupção e o desperdício? Abre o olho, companheiro. Vota Lula. Acorda, Brasil! Depois de tanta tristeza, vem aí o tempo da firmeza, da competência e da confiança. O Brasil levanta a mão, exige com muita urgência um homem
homem de pulso forte, de cultura e competência. Um cidadão valoroso, Fernando Henrique Cardoso, nas rédeas da presidência. Meus amigos, minhas amigas, nós vivemos num país abençoado. Temos a 5ª maior área territorial do mundo, com um clima favorável e um povo trabalhador. No entanto, ainda tem gente passando fome. O que está faltando? O que está faltando é criar condições para o agricultor mostrar tudo o que é capaz de fazer. Este ano, nós atingimos a safra recorde de 76 milhões de toneladas de grãos. É muito, ninguém duvida, mas ainda é pouco, perto do que o Brasil pode produzir. Agricultura, prioridade do governo Fernando Henrique. A verdade é que, enquanto havia inflação, o governo podia ajudar pouco a agricultura. E já fazia muito quando não atrapalhava. Mudava toda hora a política de juros, o financiamento, as regras dos preços. Quem é que pode trabalhar dessa maneira? Agora, com a estabilização da economia, vamos consertar tudo isso para ter um Brasil forte na agricultura. E um Brasil forte na agricultura, para mim, quer dizer 3 coisas. Mais emprego, renda para quem produz e comida farta e barata no campo e na cidade. Fazer uma reforma agrária responsável. Nós vamos fazer uma reforma agrária consequente. Vamos dar terra a quem precisa dela para viver e trabalhar, principalmente nas áreas onde há conflito, para acabar com a violência no campo. Vejam bem, com tudo que se fala de reforma agrária, o Brasil não tem conseguido assentar mais do que 20 mil famílias por ano. É pouco, é muito pouco. Podemos assentar até 100 mil famílias por ano. Prometer mais seria uma irresponsabilidade, porque nós não vamos sair por aí distribuindo terras e abandonando o agricultor à própria sorte. Vamos dar apoio às famílias assentadas para que elas possam se tornar produtivas. Só entenda a reforma agrária dessa maneira, sem ocupação violenta de terras e com muito apoio às famílias assentadas. Respeitar e valorizar o trabalhador. Hoje, milhões de trabalhadores do campo ganham quase nada. Trabalham para comer. Isso é um absurdo. O trabalhador tem que receber salário e salário decente. Vamos valorizar e respeitar o trabalhador rural. Ele tem direito à carteira assinada, férias, 13º salário e fundo de garantia. O governo vai fazer a sua parte, com uma fiscalização rigorosa, para que a lei seja cumprida. O seu plano para o povo trouxe progresso e mudança. Não trouxe congelamento, nem sequestrou a poupança. Quem é pai de um plano desses tem apoio e confiança. A irrigação é um bom exemplo de como a tecnologia pode ajudar no campo. Irrigar a terra é a maneira mais rápida de fazer a produção crescer, de aumentar o número de empregos e de melhorar a renda do produtor. E isso vale para o grande, para o médio e para o pequeno agricultor. Para vocês terem uma ideia, uma área de 15 hectares sem irrigação emprega até 5 pessoas. A mesma área irrigada pode empregar diretamente até 30 pessoas, 6 vezes mais, e cria mais empregos na cidade, em atividades ligadas à agricultura. Esse é o grande segredo da irrigação. No meu governo, nós vamos aumentar em 50% a área irrigada, principalmente no Nordeste, onde o problema da fome, da seca, do desemprego e da carestia é ainda maior. Criar 3,5 milhões de novos empregos. Nossa meta é criar 3,5 milhões de novos empregos na área rural. E isso só será possível com o aumento da área irrigada de 3 para 4,5 milhões de hectares. E também com assentamento, com apoio aos pequenos agricultores e com o aumento da produção agrícola. Nos próximos programas, nós vamos tratar de outros pontos importantes para o desenvolvimento da agricultura. A eletrificação rural, a pesquisa e tecnologia, o armazenamento, o transporte, o apoio à agroindústria e o combate ao desperdício. O Brasil está preparado e tem os recursos para fazer a agricultura dar um verdadeiro salto. Nós não podemos perder essa oportunidade. Acabar com a TR e garantir preços mínimos. Vamos praticar uma política agrícola com regras claras, estáveis, que ajude o homem do campo a planejar o seu dia seguinte e que dê a ele a tranquilidade para investir, produzir e gerar emprego. Nós conseguimos, no governo Itamar Franco, fazer um plano que estabilizou a economia, sem criar problemas para a agricultura. Não haverá nenhum descasamento entre a taxa de juros e os preços mínimos pagos ao agricultor. Agora, o que falta fazer é acabar de uma vez por todas com a praga da TR. O governo Itamar Franco começou essa tarefa. Daqui para frente, com preços estáveis e a economia crescendo, vamos garantir preços mínimos e baixar a taxa de juros para os mesmos níveis dos países desenvolvidos. Aí, meus amigos, ninguém segura o agricultor brasileiro.
A agricultura brasileira está de parabéns. A safra deste ano foi de 76 milhões de toneladas de grãos, um recorde. Para o próximo ano, a previsão é de uma nova safra recorde. Já somos o quarto maior produtor agrícola do mundo. Nos últimos 14 anos, enquanto a economia cresceu 1,5% ao ano, a agricultura cresceu 2,4% ao ano. O centro-sul do Brasil tem uma agricultura moderna e produtiva, gerando empregos, renda e divisas com exportação. No Vale do Rio São Francisco, a irrigação produz ilhas e prosperidade. Mas temos ainda regiões pobres e atrasadas no norte e principalmente no interior do Nordeste. É preciso integrar essas regiões na moderna agricultura que se pratica nos centros avançados. Esta é a única maneira de acabar com os desequilíbrios que fazem do Brasil um país ao mesmo tempo tão rico e tão pobre. Fernando Henrique tem programa de governo para a agricultura. Criar 3 milhões e 500 mil empregos no campo com o aumento da área irrigada. Redução de impostos para os produtos da cesta básica. Acabar de vez com a TR e garantir juros baixos para o crédito agrícola. Redução de impostos para insumos, máquinas, tratores e implementos agrícolas. Fazer respeitar as leis trabalhistas no campo. Para espantar a fome do campo. Para espantar o desemprego. Para dar carteira assinada ao trabalhador rural. Fernando Henrique, presidente. O povo não pode aparecer no horário eleitoral, mas pode manifestar o seu apoio a Fernando Henrique através de carta para a Rua do Carpina 109, Cidade Jardim, São Paulo, capital. CEP 05601020 ou mandando uma foto, como fez esta família, ou ainda através de fax para 011-212-5545. Escreva, mande uma foto, faça um fax, dê a mão a Fernando Henrique, a mão que está unindo o Brasil. Uma semente de feijão. Uma semente de café. Uma semente de milho. Esta é a semente de um Brasil novo. Começa agora o programa do Amin. Meu amigo, minha amiga, falar sobre reforma agrária todo mundo fala, mas pouco, muito poucos têm a experiência do como fazer. Nunca fez. Nunca fez. Já fez, e com sucesso. Além da falta de experiência, os partidos que apoiam o candidato do PT não se entendem quando o assunto é reforma agrária. Veja esta reportagem. Deu no Jornal do Brasil. Quanto à reforma agrária, por exemplo, defendemos o pagamento das desapropriações com títulos resgatáveis em 1 século. Ou seja, seria pago a 4ª geração dos latifundiários. Seria mesmo um confisco, uma expropriação para a atual geração de fazendeiros. Nem a Revolução Russa, que foi uma das mais radicais da história da humanidade, teve a coragem de fazer isso que agora um dos partidos do time do PT está propondo. Reforma agrária não é tirar a força de uns para dar de mão beijada para outros. Quando foi governador, Amin fez uma verdadeira reforma agrária em seu estado. Em apenas 4 anos, assentou milhares de famílias no campo, dando acesso à terra para aqueles que não tinham e a titulação definitiva de áreas já ocupadas. Financiou ainda a compra de animais, equipamentos e toneladas de sementes. Os lavradores pagaram tudo com a moeda que conhecem, o produto tirado de sua própria terra. Com isso, Santa Catarina se tornou um exemplo para o país. Reforma agrária tem que ser parte de uma política agrícola estável, não com cobrança de TR mais juros, como este governo está fazendo. A reforma agrária tem que ser feita. E nós vamos fazer reforma agrária dentro do capitalismo. É isto mesmo. Nós vamos aumentar o número de donos da riqueza. O que o governo tem que fazer é dar uma chance para as pessoas. Primeiro, ele financia a terra a longo prazo, até porque
Num país onde existe consórcio para tudo, até para carro importado, não é possível que não exista financiamento de longo prazo para a compra de terras. Segundo, ele deve abrir a possibilidade de ocupar esse imenso país com tanta terra ociosa. Retomar o exemplo da marcha para o oeste do presidente Getúlio Vargas. Aprender as lições que os pioneiros de Barra do Garças, no Mato Grosso, nos ensinam é fundamental. Finalmente, é preciso desapropriar áreas não produtivas, dando uma chance, uma oportunidade para os sem terra. Como já disse, é preciso dar uma chance. E isto me faz lembrar quando entreguei o título de propriedade para o primeiro colono lá em Coronel Freitas. Perguntei ao Ivar se ele achava que dava para pagar o financiamento com sacas de milho. O prazo era 10 anos. E ele me respondeu: vou pagar antes porque não quero sócio, muito menos o governo. Como presidente da República, eu quero sentir esta emoção de 1 milhão de famílias que nós vamos assentar, que nós vamos transformar em proprietárias nos próximos 4 anos. Hoje eu vou fazer uma pausa para reflexão. Na semana passada recebi, através de fax, um comunicado da firma Toledo e Associados, empresa que trabalha com pesquisa de opinião pública. Vejam, senhores, o resultado. Encontro-me em terceiro lugar em São Paulo, com 7,2% das intenções de voto, com o dobro daquele que está em quarto lugar, o ex-governador de São Paulo. Curiosamente, também através de fax, recebi o jornal Correio Brasiliense, de 11 de agosto, que publicou uma pesquisa feita pelo Instituto Soma. Vejam o resultado. Encontro-me em terceiro lugar também, com 6%, o dobro do quarto colocado, o ex-governador do Rio de Janeiro. Agora, para tirar dúvidas, faça o senhor mesmo sua própria pesquisa com os seus vizinhos, nas filas de ônibus, nos mercados, e o senhor terá uma surpresa. Meu nome é Enéas. Quércia Presidente. Meus amigos, um dos graves problemas do nosso país hoje em dia é a questão da segurança. Não se pode mais andar com tranquilidade pelas ruas das cidades. Às vezes, a nossa vida não vale mais do que um relógio ou do que um simples par de tênis. A nossa preocupação são os nossos filhos, que às vezes não têm segurança dentro das suas próprias escolas e nem dentro das nossas próprias casas. O crime organizado
o tráfico de drogas, avançam sobre a própria polícia, levando a intranquilidade à sociedade. Os mais ricos têm melhores condições e podem contratar segurança particular para se proteger a si e a sua família. Mas os mais pobres, que moram nas periferias, nas favelas, têm que se submeter, às vezes, à lei do silêncio, à lei do mais forte, e vivem à mercê dos marginais. Quando eu governei São Paulo, investi seriamente em segurança pública e nós obtivemos um resultado formidável. Eu vou mostrar para vocês. Essa pesquisa do Datafolha é sobre preocupações do povo de São Paulo, sentimentos do povo de São Paulo. Eles fizeram em 1985, antes de eu ser governador, e depois de 91, depois que eu saí do governo. Vejam vocês, em 1985, a primeira grande preocupação do povo de São Paulo era a segurança, com 53%. Depois vinham as outras preocupações. Em 91, quando eu deixei o governo de São Paulo, já era a quarta preocupação a questão de segurança, com 8%. Vejam vocês que durante o meu governo, com os investimentos que eu fiz, com o trabalho que nós fizemos, diminuiu a preocupação do povo de São Paulo com relação à segurança. Por quê? Porque nós investimos, trabalhamos dia e noite para preservar a segurança do povo de São Paulo. Nós construímos, durante o meu governo, 230 novas unidades policiais. Em São Paulo, na capital, nós tínhamos, quando eu assumi, 51 distritos policiais. Aumentamos para 103, construindo as sedes, fazendo o equipamento, tudo. Vejam vocês, de 51 fomos para 103, mais do que dobramos os distritos só da capital. Mas fizemos isso também em todo o interior do estado. Novos policiais. Durante o meu governo, nós aumentamos o efetivo policial em 33 mil novos policiais, o que significou 22 policiais a cada dia colocados nas ruas para defender a segurança do povo de São Paulo. Nós tínhamos só fusquinhas para a polícia e compramos 6.511 novas viaturas que percorrem ainda hoje as ruas da cidade de São Paulo e de todo o estado de São Paulo. Nós temos na questão da Delegacia da Mulher. Quando eu assumi o governo, nós tínhamos 14 delegacias da mulher e aumentamos para 51 delegacias da mulher, o que significa que nós quase multiplicamos por 4 as delegacias de atendimento exclusivo para as mulheres brasileiras de São Paulo. E uma coisa importante, nós nos preocupamos com a questão da segurança escolar e montamos um batalhão escolar em favor das crianças que frequentam as escolas de São Paulo. 2.300 policiais treinados especialmente compuseram esse batalhão escolar que atendeu de início 750 escolas de São Paulo. Um dos graves problemas da segurança na época era que não existiam vagas nas prisões. Muitos mandados de prisão não eram cumpridos por causa disso e muitos bandidos ficavam soltos nas ruas. No meu governo, eu construí 22 novos presídios. Em toda a história de São Paulo, haviam construído 12 mil vagas nos presídios. Eu construí 16 mil e nós fomos para 28 mil vagas nos presídios durante o meu governo. E com uma questão que é importante ressaltar: os presidiários tinham que trabalhar. Nós montamos verdadeiras indústrias nos presídios e eles construíam 1/3 das carteiras escolares das nossas escolas. O trabalho do presidiário é fundamental para a sua recuperação e também para um pouco de retorno dos recursos que o governo gasta na sua manutenção. Sequestros. Esta questão me orgulha, porque nós agíamos com muito rigor, com muita firmeza. Durante o meu governo, nós tivemos 26 sequestros, todos resolvidos. Não houve nenhum problema com as vítimas e todos os sequestradores foram presos. Como presidente da República, eu vou usar toda a experiência que eu tive como governador de São Paulo na área de segurança para ajudar os governadores estaduais a resolverem o problema no Brasil inteiro. Vocês viram tudo aquilo que eu fiz na área de segurança em São Paulo. Eu cumpro rigorosamente os meus compromissos. O nosso plano de governo prevê para a área de segurança a modernização da Polícia Federal,
mudanças no Código Penal para agilizar os processos e a introdução da pena de prisão perpétua para os crimes hediondos. E prevê também a instituição de uma Força Federal de Emergência, que vai funcionar nas regiões de desenvolvimento e nas áreas metropolitanas de todo o país. Essa polícia de elite vai ser uma polícia altamente científica, uma polícia moderna, uma polícia com equipamentos e que vai ajudar as polícias estaduais de todo o Brasil a resolver a questão da nossa segurança, especialmente a segurança da população mais pobre do nosso país. Quércia, presidente. No ar, a força do povo. Povo brasileiro, esperei alguns dias para que pudéssemos avaliar juntos o que os candidatos vêm apresentando na televisão. Parecem mais atores que candidatos, lendo textos sem alma, em programas que devem estar custando verdadeiras montanhas de dinheiro. Apresentam-se como se fossem mercadorias. Prometem sem nenhum escrúpulo, como é o caso do candidato governista Fernando Henrique Cardoso. E que hipocrisia! Fala da miséria, reclama dos salários, da saúde, critica tudo como se não tivesse nada com isso. Como se não fora ele próprio que cortou as verbas da saúde. Pensa que o povo brasileiro é tolo, que pode ser enganado de novo com propaganda colorida, que não sabe que um presidente da República não vai ser bom ou mau porque se comporta como um ator de televisão. O povo brasileiro precisa, isto sim, de um presidente que tenha pulso e experiência, que diga a verdade e, sobretudo, que não entregue o nosso povo e o nosso país. Pense bem, meu irmão e minha irmã. Não te deixe levar por esse mundo de imagens e fantasias. Vamos nos unir como nos unimos no plebiscito. E derrotamos, você recorda, aquela aventura do parlamentarismo, por 70% dos votos válidos. O povo unido derrotou a maioria dos deputados, dos senadores, os jornais, as televisões, a Rede Globo e o próprio presidente. E também a maioria dos políticos, entre os quais Lula e Fernando Henrique. Todos queriam caçar o seu direito de escolher pelo voto direto o presidente da República. E veja agora, povo brasileiro, aí estão mais uma vez os mesmos interesses, os mesmos personagens. Vamos de novo derrotá-los como no plebiscito, com a força e a legitimidade do nosso voto. A força do povo unido decidiu.